que lembrar que sempre que tu tiveres desintegração, vai estar associado com o tempo de meia-vida. E tu vais colocar essa informação que ele dá de meia-vida ali no coeficiente do tempo, do t que fica no exponencial. Então, só assim tu consegue descrever. O meio sempre aqui, porque está falando de meia-vida. Então, a ideia é algo mais ou menos do gênero aqui, Lucas. Olha só. Tu vai ter um gráfico assim, ok? Uhum. Onde aqui é a massa inicial. Isso aqui é um gráfico de massa por tempo. E aqui seria o T0. O tempo inicial, tu tens a massa inicial, né? E o Sim. tempo vai passando, tu tens uma diminuição da massa. Só que a gente entende na física, né, que tu nunca chega em zero. Tu vai sempre tendendo a zero, beleza? E tu Uhum. podes perceber que isso aqui, se tu jogares num software de gráficos, tu vai ver que isso aqui é a exponencial negativa. Sempre funciona dessa forma. Então, sempre essa tendência a zero aqui, a massa zero, que é o zero, né? A origem do sistema é o zero. Para conseguir descrever isso, uma função exponencial. Agora perceba o seguinte, a gente falou de 60 segundos, mas se a gente tivesse falado de 120 segundos, né, 2 minutos, concordas comigo que aqui daria 2, né? Sim. Então tu ia ficar com meio elevado ao quadrado, ou seja, um quarto, que é o que a gente espera. Né? A gente espera que de meia em meia hora vai reduzindo metade do que tem no momento. Então, como tinha metade depois de 60 segundos, vai ser metade da metade depois de mais 60 segundos, entendeu? Uhum. E assim sempre, metade da metade da metade, assim vai. É aquele paradoxo do, sei lá, tem um grego que falou sobre isso, que tu nunca chega num lugar de verdade, porque tu sempre vai indo de metade em metade. Né? E nunca chega a zero, fica sempre 0,000, mas nunca chega. Perfeito, isso mesmo. Lá no infinito. Caso ele pergunte o limite, né? Uhum. E dizer, lá no infinito. É assim. Então, show de bola. Vamos lá, o que ele está pedindo aqui? Que fração disto fica na amostra após 1h30 da hora? Tá bom. Então a gente tem que colocar essa informação. 1h30, eu tô maluco? 1/30 da hora, desculpa. A gente tem que colocar essa informação de 1/30 da hora no T. Só que a gente tem que colocar 1/30 da hora em segundo. O problema é a medida em segundos. Então, quanto que é 1/30 da hora, né? 30 da hora é você pegar a quantidade de, no caso aqui, segundos que tem 1 hora e dividir por 30. Sabe quantos segundos tem 1 hora? É 60 vezes 60, 3.600, isso mesmo. 3.600. Sim. Dividido por 30. Então a gente corta, 360 dividido por 3 é só lembrar lá do negócio do círculo lá, né? 360 graus, 120. Então tu tens, olha só, tu tens justamente aquilo que eu tinha dito, 120. Uhum. Então Tem fica um quarto spoiler, mesmo. tem um spoilerzinho sem nem saber aí, né? Então vai ficar isto. Vamos descobrir então qual é a fração. Bem, tu já sabes que é um quarto, né? Um quarto. Uhum. Significa que depois de 2 minutos, que é o caso aqui, 1/30 da hora é 2 minutos, tu vai ter como resposta 1/4 dessa quantidade inicial. Ok? Ok. Ok, então. Pronto. Muito bem. Vamos lá, então. Agora, o que, que nós vai ver, meu irmão? Tá ali falando até, a resposta A, 1/4 do número de núcleos iniciais. Ah, não. Ah, não, é isso mesmo. Ele fez a conta ali todinha até. Coisa que tinha visto. E tem as soluções aí. Tem as continhas feitas. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Ele tá se fazendo de um jeito muito estranho ali, pra falar a verdade. Colocou uma reta. O núcleo desse negócio aí, eu acho que é Césio muito doido aí, extremamente dumpado de elétron, tem um período de semidesintegração de 36 segundos. Que fração de. Aí não continua a pergunta. Não, não, não. Eu que tô viajando. Aqui o resto da pergunta. A amostra
após 0,02 horas, ó, eu vou, né, falar para você, que você tem que fazer de novo. Novamente aquela equação, né? Sempre a mesma equação. Será que tu consegue fazer sozinho aqui? Sim, acho que sim. Sim. Vamos colocar assim, T sobre. Eu gosto de chamar assim, ó, T meio, que é o tempo de meia-vida. Vou enviar também para você o que a gente já fez. Pode te ajudar. Em baixo, a gente pode pôr já os 36 segundos. Se tu podes colocar já o 36 segundos, onde? Ali em baixo. No T sobre 36. Sim, pode colocar, sim. Agora é só ver quanto é que 0,02 horas é em segundos. Isso aí, agora tem que fazer a conversão. Mim deu-me 72, eu fiz uma regra em 3 simples. Não, 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 não. Regra de 3 não vale. Não Regra vale? de 3 não vale porque a regra de 3, ela sabe o nome verdadeiro dela? Interpolação linear. Então, para ela funcionar, tu tens que fazer tu tens que ter um problema linear, uma situação linear. E aqui não é, aqui é uma situação exponencial. Não. Então acho que vou precisar de ajuda aqui para fazer isso. Mas é a mesma conta que eu fiz antes. 3.600 a dividir por 0,02. Tu já descobriu quanto que é isso aqui em segundos? Pois, eu fiz foi com essa regra, mas Não, mas é isso mesmo, pô. É a mesma coisa que eu fiz, não tem regra de 3. Ah, tá, tu fez. Ah, entendi o que tu quis dizer. Agora eu entendi o que tu quis dizer. Tu quis dizer que tu usou a a regra de regra, 3 para encontrar quanto que é isso em segundos. sim, Aí sim, aí fiz. tá tudo certo. Aí, Ok, eu fiz com uma hora é 3.600 e 0,02 é X. Foi. perfeito, perfeito. Então tá tudo certo. E deu-me 72. É, agora sim. Ok, Então, quando tu encontrares a fração, tu me fala. Qual é a fração dessa quantidade inicial aí? ok. Porque daí tu tens que levar um meio, né? A esse númerozão que você chegou. Pois, eu estou a fazer isto na calculadora, porque É, não. é complicado, né? Mas no caso é só elevar o 2 mesmo, né? Está uma dízima. Vou arredondar 2,12 vezes 10 elevado a menos 22. Isso. É isso que dá, né? Isso. Tá bom, vamos para a próxima. Tranquilo, né? Agora tu entendeste aí a lógica, né? Uhum. Ah, tá. A resposta deu um quarto? Qual nesta? É, Pois, não, a mim não me deu um quarto. então tá errado. Tinha que dar um quarto também.
Bem, quanto que tu encontrasse que era 0,02 de hora mesmo? Em segundos? A mim deu-me 72. 72? Sim, Ó, 0,02 de hora, tu pegar 0,2 e multiplicar por 3.600 segundos. Tu fez isso? sim, e deu 72. Ah, tá. Isso aí dá 72, beleza. Ah, só que o resto da conta, né? Tu errasse esse termo aqui. Vai ficar com 72 aqui, né? Que foi o que tu acabou de encontrar em segundos, o que é 0,02 de hora. Ah, é porque eu não dividi por 36, os 72, acho eu que foi isto. Faltou o tempo de minha vida, tá ali por um motivinho. É Daí vai isso. ficar 2, né? Daí vai ficar um quarto de novo, certo? Ah, foi. Eu só fiz foi com os 72, eu não fiz com os 36. É que eu até acho estranho, porque tu até tinha me perguntado, foi a primeira coisa, eu Sim, já sim, posso colocar 36 aqui? Você tinha me perguntado. Sim, sim. Era só isso, beleza? sim, sim. Não queria Certo. saber. Vamos ver aqui essa agora. Eu vou deixar aparecendo para que tu lembres aí do teu erro. Vou colocar aqui. Consegue ler? Uhum. Pronto. Aquilo é o quê? Segundo menos um? Sim. Na prática, esse número aqui, né, ele está em hertz. Né? Então a gente pode dizer que ele é 0,693 hertz, né? Que é segundos na menos um, certo? Então é como se ele estivesse falando a mesma coisa que a gente tem aqui, né? Só que, resumindo, não vai dividir, vai multiplicar, tá bom? Esse número aqui tem que multiplicar o tempo, não dividir, Então, quando é com Hertz, é multiplicar? basicamente. Porque hertz é o inverso de segundo. Então, como aqui tu estava dividindo, porque estava em segundo, aqui tu tem que multiplicar porque está em inverso de segundo. Uhum. E dá para multiplicar Hertz com segundos? Precisa converter, não? Não, não, tem que fazer isso mesmo. Só dá, em outras palavras, na verdade, só dá para multiplicar hertz por segundo dentro de um exponencial. Tem que fazer Ok. outra coisa. Que sabe que dentro de exponencial, dentro de senos, dentro de funções especiais assim, você não pode ter unidade nas coisas. Então, se tu reparares aqui, a conta que eu fiz antes, era tempo em cima em segundos, tempo embaixo também. Uhum. Então, na prática, essa divisão aqui, ela não tem unidade, né? Porque Sim. tu dividiu segundo por segundo, tu cortou segundo. Aqui é a mesma coisa, se tu multiplicar segundo por hertz, corta, que um é o inverso do outro. Então a ideia é essa, tá? Quando aparecer em hertz, tu multiplica. Este aqui supostamente é meio diferente, porque aqui já não é um período de semi-desintegração, é uma constante de desintegração. É diferente. Não, é tudo desintegração aí. Ah, Só é que que este ele aqui tá. não é de semi, ou é de semi, ou está cortado ali. Mas aí só diz que é de desintegração, não diz que é de semi. É a mesma coisa, Ah, não, período ok. constante dá na mesma. Só que aqui ele falou período, né? Para que a Uhum. gente colocasse ali na parte de baixo e tal. Que ele só tá chamando de outro nome. Mas é a mesma coisa, não precisa se preocupar. Não, é por causa que, como neste aqui não diz semi, tipo, então podia não ser um meio isso. Mas, tá. Não, é a mesma coisa.
Já fiz. Ah, é? Quanto é que deu a tua resposta? Deu 0,14. Então a resposta final é 0,14, ou seja, 0,14 da massa inicial é o que sobrou depois de 4 segundos, é isso? Mas não sei se está certo. Bem, vamos ver. Deixa eu colocar aqui. M igual a M0. Eu posso dizer o que eu fiz, que agora está certo. Bem, eu acho que você fez o que a gente vem fazendo até Sim. agora, né? Só que em vez de dividir, tu multiplicou, certo? Foi 0,693 vezes 4. Isso. Tá, só que tem um meio ainda, né? Sim, sim, sim. Depois é um meio Ah, elevado a isso. então, vamos ver se um meio feito isso aí, tu. Eu fiz na calculadora. 2,772, agora 0,5 elevado a 2,772. Isso aí, rapaz. 0,14. Eu diria pra tu arredondar pra 0,15, mas tá perfeito, tá? Pois é que o próximo número é 3, então. Não, o próximo número é 6 aqui pra mim. Pois aqui, pois a mim deu um 0,1435, então. Então tudo bem. Então, na tua, tu arredondou certo. Talvez eu fiz alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Vamos ver essa pergunta bizarra aqui. Olha só. Olha só. Deixa eu salvar aqui. Ai, ai, ai. E aí, meu cara? O que era aquele U ali? Já me esqueci o que era. Oi, desculpa, não entendi o que tu falasse. Aquele U ali, tipo, não é um U, mas. Ah, a letra micro. A letra grega micro. Nunca baixou nada no microtorrent? Ah, já, pois é isso sim, o deles, está certo. É esse mesmo. Micro significa 10 na menos 6. É uma coisinha bem pequena. Um micro CL? Bem, deve ser alguma unidade de radiação. Com T0 e com período de desintegração de 1 segundo, 1 hora e 1 dia, respectivamente. Meu, tá estranha aqui essa pergunta. Acho que eu não peguei alguma parte dela. Não, é isso mesmo. Ok, um segundo, 1 hora e 1 dia, respectivamente. Ah, primeiro. Bem, tá perguntando aqui alguma dessas coisas. 3 fontes radioativas. Quais são as fontes? Eu não estou a Pois é, perceber. eu também não tô percebendo. Acho que é só isso mesmo. As fontes é o quê? Por exemplo, uma fonte é um segundo, a outra fonte é 1 hora? Não, acho que não, né? Eu acho que é isso. É porque se há 3 fontes e ele disse 3 tempos, não, só Caramba, pode. olha só a interpretação. Isso aí, muito bem. Eu não peguei o português aqui, meio direto ao Não, ponto. mas Mas é acho que. isso mesmo. Não, essa pergunta ela está meio estranha. É esquisito. Ah, então tá bom. Pensei que fosse o meu Não, não. problema com o português daqui ainda. Estou a aprender ainda. Mas tudo bem. E aí? Tu consegues entender por que a resposta é B, então? Ou seja, está a dizer que quando é um segundo tem menos núcleos radioativos no momento inicial. Tá falando da primeira fonte, né? Sim, Tá é um, dizendo que a primeira fonte, no momento inicial, tem menos núcleos radioativos. não consigo perceber muito bem. Se calhar não dá uma explicação. Perceber por quê, né? A primeira Hum. fonte é a fonte que tem um período de semidesintegração, ou seja, um tempo de meia-vida de 1 segundo. Ou seja, Uhum. a primeira fonte é a fonte que decai mais rapidamente, porque a cada segundo que passa ela perde metade da massa, certo? Uhum. A ideia é essa. Então, por isso que ela tem, por isso que ela é a, por isso que no momento inicial ela tem menos núcleos radioativos. Ela já vem, né? Porque como ela tem pouco, né? Mas se for Tem 1 hora, isso não vai decair mais rapidamente? 1 hora? Oi? Se for 1 hora, não vai decair mais Não, porque rapidamente? daí demora, desculpa, 1 hora para que metade da massa, para que Ah, metade ok, dos ok, núcleos ok. desapareça. Sim, sim, Então, ok. por isso que tem que ser o primeiro, entendeu?
Uhum. É isso aí. Muito bem. Muito bem, muito bem. Show, entendeu? Então faz todo sentido do mundo, né? Tem que ter alguma Uhum. diferença aqui, porque os tempos são diferentes, tu tem que entender que é o primeiro justamente porque ele precisa de menos tempo para perder mais massa. É isso. Uhum. Ok. Show. Perfeito. Aqui é bem lógica a resposta, né? Vamos lá, vamos para 18. Eu acho que todas são a 18. Oi? Eu acho que todas têm tipo o mesmo número. Todas é 18, acho eu. Todas são 18? É verdade. Que estranho. Dia menos um. Hertz. Não, Hertz é segundo menos um. Como é que é dia menos um? Oi. Estou a esperar Ah, aqui o que tu tens que fazer. Tu tens que me dizer a resposta aqui. sim, eu estou só tipo ali diz. É a mesma lógica que os outros, mesma coisa. O Sim, problema é que o sim. tempo de desintegração aqui está em dias, né? Então tu pode deixar em dias também. Hoje é isso, mas dia de menos um não é Hertz, né? Hertz é quando é segundos só. Tá, mas a questão, sim, tu tá certo, o Hertz é o inverso de segundo, mas como ele tá dando tempo aqui em dias, tu pode usar a mesma lógica. Passar isso para segundos e depois Não, fica. não precisa, pode Ah, deixar em dias. ah, Só que em vez de tu colocar os segundos, que nem a gente estava colocando nas outras equações, tu coloca em dias. Em vez de tu multiplicar segundos por hertz, tu multiplica dias por dias na menos um, entendeu? ok. Mesma coisa. Então tá. Cara, deixa eu pegar minha xícara de café antes que eu fique maluco. Só um segundinho. Tô aqui. Quando chegares na resposta, fala. Ok. Olha, já cheguei à resposta. Eu preciso dizer se o que eu fiz está certo. Eu fiz que era um meio elevado a 6,93 elevado a menos um vezes 3. Eu acho que tá certo. Depois damos 0,74. Vai dar um númerozão, né? Uhum. Vai sobrar nada de massa, praticamente. Isto tudo, a parte de cima só o expoente da A gente 0,432900. dá 0, não. O número vai dar grandão. A parte de cima Não, vai dar não, grandão. é porque eu fiz elevado a menos um, o Não, 6,93. não inventa coisa, velho. Quando é que eu fiz isso pra ti?
Não, porque tem ali dia, Ó, hora e olha hora. só. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui aquele do tempo lá. Vamos voltar para aquele do tempo. Ai, ai, ai. Voltar para aquele do tempo. Então também tem ali dia elevado a menos um. Por causa da mesmo jeito que estava no outro lá, segundo elevado na menos um. É só uma outra forma de tu representar a constante. Ó, aqui, segundo na menos um, certo? Uhum. A gente multiplicou pelos 4 segundos. Mas aí a gente passou por hertz, ou no outro tipo, fica mesmo Não, dias. não passou nada, velho. Sim, sim, ok, Segundo na também. menos um é igual a Certo. Hertz. É a mesma Sim, é coisa isso. que Hertz. É só uma outra forma de escrever Hertz. Passei? Eu estou usando o mesmo número, Sim, certo? sim. Uhum. Então ele está multiplicando os 4 segundos aqui. Então, segundos na menos um multiplicando os 4 segundos. Lá que tem que ter os dias na menos um multiplicando os 3 dias. É isso. Certo? Uhum. Entendeu? Sim, sim. Tá bom. Então, por isso que tem que ficar do jeito que tá aqui, ó. Dias na menos um multiplicando dias. A hora que tu faz isso, a unidade desaparece. Então vai dar 5,5 vezes 10 elevado a menos 7. Isso. Tá bom, agora vamos para campo magnético forte. Ó, então, cara, o negócio é o seguinte: tua resposta tem um detalhe, né? Ela sempre tem que ser menor que a quantidade inicial, é sempre uma fração, tá? Uhum. Se um dia tu chegar a fazer uma conta dessa aí e a resposta é maior, tá errado. Não surge núcleo do nada, né? Ele só desaparece. Ok. E agora dá uma lida nesse caso aí e vê se tu entende o que tá rolando. Mais ou menos. Essa parte aí dos paralelos e antiparalelos, isso nós temos que fazer os vetores nas nossas cabeças para tipo, conseguir mais ou menos ver isso. Aham. Isso aí, vamos ver aqui. Blá, 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 campo magnético forte a núcleos de hidrogeninhozinho. Como é que se chama esse carinha aí que tem um elétron e quer dizer que só tem um próton? Não, isso é o hidrogênio normal, né? Sim, sim, acho que é. Excita os spins tornando a maior variante paralelos. Orienta os momentos magnéticos, tendo um saldo, que é o vetor magnetização, paralelo ao campo magnético. Ô, louco. Que é isso, um saldo, eu não estou a perceber muito bem. Eu também achei estranho esse saldo aqui, tendo um saldo. Eu acho que é tendo como consequência, ele quis dizer com saldo, entendeu? Uhum, ok. Tento como consequência. A consequência vai ser que o vetor magnetização do, Paralelo. do campo do hidrogênio, né, que é uma das Ah, características ali do átomo, né, vai ser uhum, paralela ao campo magnético, beleza? ok. Isso é bem importante. Esse magnetismo do hidrogênio, né, ajuda até na composição da molécula de água. Não produz qualquer vetor magnetização, como é ímpar, produz vetor de magnetização. Quê? A resposta é autocontraditória? Não estou entendendo. Pois, já não estou a perceber. Excita os spins e produz uma magnetização perpendicular. Ah, não. É a primeira mesmo, tá? O campo magnético forte aí atua no momento magnético do átomo, tá? São coisas que tu tem que decorar, beleza? Tipo, Ok. tem muito o que fazer aqui para entender, Uhum, mas de modo geral é isso. É importante isso aí. Por sinal, verificando, né, esse tipo de condição num átomo de hidrogênio, que a gente verifica se tem água ou não em outros planetas.
fazendo espectroscopia eletrônica de varredura, tu coloca uma determinada luz lá que faz o elétron, o átomo de hidrogênio emitir uma determinada frequência, por causa das características justamente magnéticas dele, daí tu consegue verificar se o planeta tem água ou não, dependendo do que ocorre quando tu joga luz nesse planeta, né? Se o padrão de luz que voltar é o mesmo do átomo de hidrogênio, que de novo se dá devido ao campo magnético, Então é porque tem água. porque tem água, exatamente. A aplicação de um campo magnético forte a núcleos de 4 hélio 2, beleza. Nossa, umas perguntas bem específicas aqui, né? Estes Rapaz, sítios pintos nucleares se tornando alguns antiparalelos. O Sol ali, consequentemente, a consequência da gravitação separar o campo magnético. Essa aí é mais uma daquelas que é preciso decorar, é isso? Basicamente. infelizmente. Infelizmente. Então tem que saber que quando é núcleos de 4 hélio. Esse aí é o hélio normal, né? Tem Sim, nem que ok. ficar dando nome bizarro pra ele. Então só preciso saber que estes sítios spins, do, aí eles ficam antiparalelos. Sim, pô, o hélio ele tem um monte de característica estranha. Essa questão aí dos spins dele faz ele ter um comportamento extremamente anômalo quando tu coloca ele em temperaturas muito baixas. Ele, por causa das propriedades de temperatura baixa, né, que faz até causar o estado do bóson de Higgs, do bóson de Higgs, não, do condensado de Bose-Einstein, o hélio, ele meio que ignora a gravidade, é uma coisa absurda, ele começa a subir pelas paredes de qualquer superfície que tu coloca ele, assim como se não tivesse força. É loucura, cara. Também por causa dessas características magnéticas dele. Doidos. Precisa decorar tudo isso. Mas é só pra tu saber, né? Tem uns bichos aí que são complicados. A aplicação de um campo magnético forte a núcleos desses humanos ali. Olha só. Ah, tudo bem. Veja, né? Quando tu está tratando de um átomo, ele tem 4 números atômicos, né? O Sim, número atômico principal, o secundário, o vetor magnetização e o spin, né? Se não me engano, são esses 4. O momento magnético, né? E o momento de spin, coisa assim. Não sei como é que se chama. Cada lugar chama de um jeito, cada livro chama de um jeito. Né? Então, note que o campo magnético forte afetou o hélio, né? No spin, sim. mas não afetou no vetor magnetização, entendeu? Ali que quer dizer como são pares. Como assim são pares? Ah, são pares de spin, né? Ah, ok, é isso que está a dizer. Isso. Que às vezes tu tem coisas ali que tem um spin só, outros tem dois. Então é isso. Beleza? Uhum. Muito bem. Blá, 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 vamos ignorar o resto. E aí, cara, tua prova de biologia hoje, como é que tá pra prova? Mais ou menos. Como é que ela é? Que horas? É das 2 às 3. Vamos falar de bósons agora. E aí, meu cara, o que são bósons, né? É isso que tais a tratar aqui. Pois eu também não sei muito bem o que são doses. Bósons são um tipo de partícula, né? Que basicamente tem a ver com spin. Bósons são partículas de spin inteiro, tá Uhum. bom? Uhum. Enquanto os férmions, né, que são as outras partículas aí, são partículas de spin meio. Então isso basicamente é só decorar a definição disso. Isso.
Ok. Claro que o fato de ter um spin inteiro ou spin meio causa características diferentes nas partículas, né? Uhum. Mas é isso. A princípio é isso, tá? Bóson, spin inteiro, fermion, spin meio. Beleza? Ok. Então tá bom. Então, de todas as opções aí que tá falando de spin inteiro, né? Só a D. Tá, vamos ver aqui. O louco, olha o cara metendo o louco aqui já nessa questão. Deixa eu colocar aqui pra você. E aí? Por exemplo, aquela última, onde dessem a estatística de Fermi-Dirac. O que é que Fermi-Dirac? É uma estatística. Se a estatística de Fermi-Dirac é a estatística de Bose-Einstein. Os fermiões são mais ou menos o quê? Também só para. Então, os fermions são outro tipo de partícula ah, que, diferente dos bósons, eles têm spin inteiro, é isso. Desculpa, o fermion tem spin meio, o bóson Ok, tem spin inteiro. ok. A única diferença, vamos dizer assim, matemática é isso, tá? Ok. Os fermions, por exemplo, são prótons, nêutrons, elétrons, né? Partículas consideradas reais, né? Ok. Muito bem. Ah, é isso, basicamente é isso. Tá, então a resposta aqui: as partículas que caracterizam interações entre outras partículas forças são bósons de Higgs. Calma aí, né? Tá, tudo bem. São bósons, mas Porque é de Higgs. Isso tem tipo alguma diferença entre os, o entre os bóson bósons? de Higgs ele é uma partícula específica aí que gera massa nas partículas, né? Mas não exatamente são só os bósons de Higgs que mostram a interação entre forças. Por exemplo, o fóton, né? O Hum. fóton, é que o fóton é um lepton, então não dá para dizer exatamente. Mas é que Gloom, deixa eu só ver uma coisa aqui, Gloom. É um bóson? É um bóson. O fóton também é um bóson? Fóton é um bóson. Não, o fóton é um férmion, não é possível. Essas informações é difícil de achar. Mas, sim, tu tem que pensar nos bósons como partículas que de- elas limitam a interação, né? Então, por exemplo, no núcleo atômico a gente tem prótons e nêutrons que, obviamente, existe uma força ali que os unem, né? Como é que tu consegue juntar tantos prótons, uma vez que eles têm todas a mesma carga? Se fosse apenas por força elétrica, eles estariam se repelindo, certo? Hum. Para pensar, um monte de prótons junto, partículas positivas. Eles iam estar se repelindo, porque sinal de carga igual se repele. Muito bem. Então é porque existe uma força ali que os une, que é a força forte, a força nuclear forte, que de alguma forma tem que ser informada para as partículas. A gente pensa assim no mundo da mecânica quântica, tá? Tem uma partícula que está indo até o próton informando, ó, tu tem que ficar perto do outro próton, porque tem força nuclear forte aqui. E a partícula que faz esse serviço é o gluon. Gluon de cola mesmo, em inglês. Ele cola os prótons. É uma partículazinha que vai de um próton para o outro dizendo, ó, a gente tem que ficar junto. Da mesma forma que o fóton é uma partículazinha que vai de uma carga para outra e diz, ó, a gente tem que se repelir, ou a gente tem que se atrair. Quem informa isso é o fóton, as partículas elétricas. E no caso, né, os bósons, de modo geral, eles têm essa característica de serem essas partículas que informam as forças, ok? Ok. Então tá bom, só isso. Então quando tu tiveres uma coisa assim que envolve força, tu já sabe, ó, tem a ver com bóson.
Aí tu lembra do bóson de Higgs, né? Que é o que tu já deve ter ouvido falar bastante, né? Se bem que faz uns 10 anos já que descobriram ele. Mas na época foi muito louco. Quantos anos tu tem? Eu tenho 18. 8 anos só, tá doido. Eu já tava terminando a faculdade, já tô velho. Bem, na época, então, né, eles explicavam que o bóson de Higgs era uma espécie de partícula que informava as outras partículas que elas deviam ter massa. Resumindo, assim, muito por cima é isso, tá? Ok. Olha, ó, tá mais ou menos aí nessa resposta aí, né? Ó, Teoria destas características de massa. Ok. É isso. Só uma dúvida, a C está ali a falar sobre a teoria das cordas. que tem? É só para dizer mais ou menos o que é isso. Teoria das Sabe cordas. o que é a teoria das cordas? Não. Não precisa saber também. Ah, Não tem nada a ver com física nuclear, tá? Aí uma questão da teoria das cordas pode ignorar que nem o teu professor deve saber o que é. ok. É dentro. Isso era aquilo que nós tínhamos dito antes. Sei lá, mas ele não tá pedindo para tu explicar qualquer coisa da teoria das cordas. Ele tá dizendo para tu informar qual dessas opções aí tem a ver com o Sim, bóson sim, de eu sei. Higgs. Eu sei, tipo, eu só tinha mesmo tiver uma dúvida, mesmo, por causa, tipo, eu nunca tinha visto isso, então, tipo, não sei. Não, nem eu vi. Ah, Me formei, doutorado e tal, nunca me cobraram isso. É muito específico. Aqui ele está a dizer, então, que é a partícula responsável pela massa, né? Eu havia dito. Bem, tá bom. Vamos ver a questão 20 aqui. Ó, férmions. A opção certa, entre outras infinitas características aí do férmions, é que eles são partículas que têm existência geral, mas vamos ver as outras opções para ver por que não tem nada a ver com férmion. São partículas virtuais que foram descobertas por causa do princípio de dualidade onda-corpúsculo. Nada a ver. Por quê? Porque o princípio de dualidade só provou o que o próprio nome diz. O próprio nome do experimento diz ali, da situação. O princípio de dualidade só provou que as partículas podem se comportar como ondas e as ondas como partículas. Isso não diz nada sobre a natureza do férmion, ok? Então é mais um problema de interpretação do que de entender o que é um férmion mesmo. Vamos ver a C. Só são encontradas após o choque de partículas nucleares a grande energia. Não, não é só assim. Tu consegue encontrar férmions de outras formas. Tu consegue encontrar férmions numa, num processo nuclear natural, assim, não precisa de choque de partículas. Porque férmions são prótons, né? Nêutrons, essas coisas. uhum. Consegue obter isso sem quebrar a partícula. Né? Beleza. São fundamentos da teoria das cordas. Já sabe que não é essa a Uhum. resposta, beleza? Ok. Sim, já sei. A teoria das cordas, ele tá te enrolando. Sabe que hoje em dia muita gente escreve livro de autoajuda? Autoajuda mesmo, essas coisas assim das pessoas. Ah, tua vida pode Uhum. melhorar e tal. Sim. E coloca a mecânica quântica no meio, assim. Cara, nunca pegaram uma lista dessa para estudar, né? Senão eles iam saber que não é tão legal assim a mecânica quântica melhorar a vida de alguém. Olha só que pergunta interessante. Aqui a gente já trocou de assunto, tá? Já é o assunto séries. Sabendo que a série de Balmer, de espectros que provém de gases de hidrogênio, tem energia máxima de 3,39 eletronvolt. Podemos dizer, tá bom, o que vai acontecer aqui quando ocorrer essas situações energéticas da série de Balmer? Que os seus fotões provêm de eletrões que se desexcitam para o primeiro nível de energia. Daí tu tens que entender o seguinte, né? O primeiro nível de energia não tem a ver com 3,39 eletronvolt.
primeiro nível tá lá em 12 eletronvolts por aí, beleza? Uhum. Já não é A. Que os fotões são mais energéticos do que os que se obtêm quando os eletrões se desexcitam para o primeiro nível de energia. Os fótons aqui nessa série de Balmer está dizendo que são mais energéticos. Não, são menos energéticos. Até por isso a gente tem ali uma energia menor que a energia Do primeiro do nível, primeiro nível. que é 12. C. Que esses fotões são capazes de ionizar os átomos de hidrogênio. Ah, ionizar os átomos de hidrogênio, né? O que seria ionizar? Ionizar seria você deixá-los com mais elétrons, né, do que eles têm. Um íon é isso. Uhum. Colocar mais elétrons ou tirar elétrons. Então, não é o caso aqui, né? Até porque a gente está falando de fótons. Então, sobra D. Como a gente sabe, quando a gente está falando de processos de decaimento, né, por vezes, né, até pelo princípio de Dirac lá, não sei se você já ouviu falar do Dirac, mas os fótons, né, eles surgem na realidade num processo elétrico, num processo quântico, né, por meio da destruição de um par elétron-pósitron, beleza? Quando um par elétron-pósitron se destrói, Forma ele gera um fóton. um fotão, ok. Isso. Gera fótons. E Uhum. então, a mecânica quântica, ela tem esse processo inverso sempre, ok? Por meio de fótons, tu pode criar também um par elétron-pósitron. A ideia é essa. Então, a informação ali, né, D, ela é verdade. Não só para a série de Balmer, na verdade. Para qualquer processo quântico. Isso é verdade. Tá? Não precisa ser exatamente no nível de energia de Balmer. É isso que eu quero dizer. Ok? Bem, acho que por hoje é isso, velho. Vimos muita matéria aí. Na próxima aula a gente começa lá outras contas, né? Que agora vai vir umas continhas barra pesada também. Né? Ok. Com efeito fotoelétrico, comprimento de de Broglie, umas outras coisinhas aí, beleza? Uhum. Então tá bom. A gente continua amanhã. Valeu, abraço. Tchau.